Olá, boa tarde. Meu nome é Eric Martins. Estou gravando esse vídeo para apresentar o meu trabalho a respeito da disciplina de projeto de ensino, onde eu escolhi a temática Movimentos Sociais em Perspectiva Histórica. O tema que eu escolhi para o meu trabalho é Movimentos Sociais, como vocês podem acompanhar no slide, Igreja Católica e Organização Sindical no Crato, Ceará. Por que eu escolhi esse tema, pessoal? Porque ele é um tema que está dentro dessa conjuntura dos movimentos sociais, dessas expressões, manifestações históricas de reivindicações de determinados grupos na sociedade. Então é uma temática bastante importante, muito pertinente para o ensino de história em sala de aula e também para a organização de movimentos sociais que resultam aí na conquista de vários direitos. Bom, então vamos iniciar aqui com a justificativa do trabalho. Por que eu escolhi essa temática? Por que é importante estudar esses movimentos sociais? Bom, como pode se acompanhar aqui no slide, é abordado nos livros didáticos essa temática de movimentos sociais? Certamente que sim, mas em muitos dos casos, onde eu pude observar em sala de aula, o professor trabalhando, esses movimentos sociais eles trazem um estudo apenas de movimentos que já passaram, movimentos importantes que foram trabalhados, que foram executados na sociedade, mas não faz uma ponte com os movimentos sociais civilizacionais da civilização atual. O que é importante trabalhar em sala de aula, porque esses movimentos sociais que aconteceram em séculos passados, aconteceram em períodos anteriores, em determinada conjuntura política, eles devem sim ser estudados fazendo uma ponte entre esses conhecimentos com a atualidade, com o momento que a gente está vivendo. Por quê? Porque isso é o que vai trazer a unidade, o que vai trazer a consciência política, vai despertar a consciência crítica e política no aluno que está sendo alvo dessas explicações, está sendo alvo desses ensinamentos na sala de aula, desses conteúdos. Então essa ponte com a situação atual, com a conjuntura atual de um governo, ela tem que ser feita quando se aborda a questão dos movimentos sociais. Movimentos sociais de bastante importância, como a gente pode citar, que é trabalhado não só na história, mas também como na sociologia, o movimento negro, movimento feminista, o movimento operário, entre outros movimentos bastante importantes que a gente encontra aí nessa construção da história ao longo do tempo. E é partindo dessa questão dos movimentos operários que eu busquei aprofundar mais um pouco e trouxe para questões do sindicato, a observação na organização sindicais, especificamente fazendo recorte na cidade do Crato, que fica aqui no Cariri do Ceará, região do Cariri, no estado do Ceará, onde a gente vai estudar, nesse projeto de ensino, a influência da Igreja Católica na organização desses primeiros núcleos sindicais, na organização desses movimentos sindicais que foram bastante importantes na conquista de direito do trabalhador do campo, do trabalhador rural, não só do estado do Ceará, mas também como de outros estados. Como, por exemplo, a gênese desse movimento ela vai nascer no Pernambuco, o que ainda não se tratava como núcleo sindical, mas sim, a primeira manifestação era dada como ligas camponesas, onde trabalhadores se reuniam ali por conta própria para lutar pelo direito à terra, pelo direito a melhores condições de trabalho, e o que posteriormente foi ser proibido, foi bastante reprimido essa luta sindical na época da ditadura militar, e somente posterior à ditadura militar é que, temendo o avanço do comunismo do Brasil, a Igreja Católica usa como justificativa essa ameaça comunista para tomar a frente dessa organização sindical aqui no Cariri. Entende? Então ela cria vários meios para organizar esses trabalhadores e criar uma unidade política, partindo desse pretexto de que estaríamos sofrendo uma ameaça comunista e que se alguma instituição não tomasse conta desse movimento, não tomasse a frente desse movimento dos trabalhadores do campo, eles iam ser altamente influenciados pelos aqueles representantes do Partido Comunista do Brasil. Então aí é onde a Igreja Católica se mobiliza para evitar esse avanço. Justificativa? Ok. Aqui vamos aos objetivos. Analisar os conflitos sociais ao longo da história. Por quê? É um conflito social. É um conflito social entre diferentes classes. Ou seja, a elite agrária que está de um lado e os trabalhadores do campo, que são bastante reprimidos e que sofrem a opressão dessa elite rural, lutando do outro lado. Então é um conflito social bastante pertinente e que ocorreu não só aqui no Ceará, mas em praticamente todos os estados do Brasil. Segundo objetivo, entender o impacto e importância dos movimentos e conflitos sociais para o desenvolvimento das sociedades. Esses movimentos eles são bastante importantes. Por quê? Porque são eles que criam a mobilização política, criam a unidade de trabalhadores, criam aquela forma de se organizar não só para reivindicar direitos, mas também se organizar politicamente, para que possa colocar representantes políticos
em posições que vá defender os direitos desses trabalhadores. Então, isso move toda a organização, toda a estrutura de uma sociedade, estamos mexendo com trabalho, religião, porque tem a organização da Igreja Católica, e política. Cria-se essa unidade política para brigar por direitos. Terceiro objetivo, analisar a forma que os movimentos, conflitos e seus desdobramentos são trabalhados no espaço escolar. Porque, como eu disse, esses conflitos eles entram mais na questão da microhistória, da história regional. Por quê? Para se estudar esse movimento social é necessário que a gente faça um recorte temporal e também um recorte da região em que aconteceu. Então, a gente vai entender como é trabalhado no espaço escolar. Essa questão da regionalidade, ela não é muito trabalhada no espaço escolar, porque dá-se mais atenção para aqueles movimentos sociais que tiveram uma evidência em escala nacional e escala internacional. Então, esses movimentos eles ficam um pouco deixados de lado nas discussões no ensino básico. Só vai ter uma discussão mais aprofundada a respeito dessa história e desses movimentos sociais no âmbito regional na universidade. Então, os livros que são trabalhados na escola, eles não trazem essa temática de forma aprofundada. Deixa. Próximo. Fundamentação teórica. Aqui, a gente entende que a importância desses movimentos, como já foi dito, dessa luta por direito, conquista dos trabalhadores, unidade política. Então, aqui a gente tem que fazer uma pesquisa bastante minuciosa a partir de várias pesquisas, várias análises de obras de diferentes autores. Por quê? Não adianta, quando se vai desenvolver uma pesquisa desse nível, trazer a observação e a perspectiva de apenas um autor ou dois. Tem que trazer diferentes posicionamentos para essa análise bibliográfica e, a partir daí, a gente vai para uma ideia mais centrada, para um foco, um recorte mais organizado, para entender como se deram essas lutas, essas questões desses movimentos sociais. Então, eu usei bastante pesquisa bibliográfica e alguns vídeos, documentários também, onde eu vou disponibilizar os links e as referências no final do slide. A metodologia. É importante dizer que esse trabalho ele teve seu início ainda na minha disciplina de estágio, quando eu estava pagando o estágio supervisionado de regência, onde eu pude observar a escola, pude observar os livros didáticos, a forma que o professor trabalhava, entendeu? Durante os encontros em sala de aula. Isso é uma das metodologias. Primeiro, a observação, a anotação. Posteriormente, a realização de diversas leituras, como eu falei, diferentes autores com diferentes pontos de vista a respeito dessa temática, que é a questão camponesa e a questão da luta do homem do campo, as primeiras organizações sindicais aqui na cidade do Crato, no Cariri. Década de 1960 a 1970. Esse foi o período, recorte temporal, foi feito. Feito isso, eu fiz uma análise de comparação entre os movimentos sociais existentes e como eles são trabalhados no livro didático. Como eu falei, no livro didático só é trabalhado mais a âmbito nacional ou internacional. Essas questões ficam um pouco mais restritas à universidade, mas é importante trazer projetos que abordem para os alunos entenderem, né? Ter uma ideia da sua regionalidade, da sua política regional. A análise realizada, depois da análise realizada, é feita a montagem do texto e após análises pertinentes à pesquisa. Então, feito toda essa análise, essa comparação bibliográfica, algumas análises documentais, é montado o texto, é montado esse relatório para que em seguida possa ser montado esse slide e apresentado ao professor. Logo em seguida a apresentação, para encerrar a parte da metodologia, vem o envio do trabalho ao professor. Estamos concluindo, enviando aqui as partes do paper, enviando também o slide que está sendo trabalhado essa temática e o vídeo da pesquisa. Tá? Então essa é a metodologia usada. O outro passo da metodologia usada é a explicação, explanação do conteúdo através do slide e da voz do pesquisador, que no caso sou eu. Resultados e discussões. Bom, como eu citei lá no início, a Igreja Católica ela tinha um interesse nessa luta, nessa organização sindical do homem do campo. Por quê? Como justificativo o avanço do comunismo, do Partido Comunista do Brasil, mas por trás disso a Igreja Católica tinha um interesse também não só de barrar essa política comunista aqui do Estado, aqui da cidade, mas também de manter ali a sua relevância, a sua influência no meio daqueles trabalhadores, manter ali os fiéis à Igreja, né? Fiéis aos representantes locais da Igreja, da Diocese. Então, por trás dessa luta com pretexto político, tem-se um interesse sim da Igreja Católica em manter a sua hegemonia e manter o seu poder na região e manter a sua unidade política. Porque a Igreja Católica se viu ameaçada politicamente pelo comunismo, entendeu? Pelo PCB. Por isso, ela tem esse interesse de organizar esses movimentos. Não só porque ela é boazinha, mas também porque ela tem os seus interesses e manter a sua importância, a sua influência perante a sociedade, perante a cidade, perante esses fiéis que estão envolvidos na luta social, nas lutas sindicais. Então, a Igreja, além disso, ela tem essa organização desses grupos sindicais e ela fica fazendo uma ponte com o governo federal. Por quê? Ela fica levando as reivindicações até o governo federal, que libera verbas,
para que tenha-se a organização e alguns direitos desses trabalhadores atendidos. Então, outra questão, além de política, de influência e de unidade, a Igreja Católica também tinha interesse financeiro, claro. Por quê? Se vem essas emendas, claramente a administração principal é feita pela igreja. Então essa igreja, a partir daí, que vai distribuir esses recursos de acordo com o que ela acha certo e qual unidade sindical vai precisar mais de atenção. Entendeste? Então, esse é um dos resultados da discussão que a gente encontrou. A conclusão é justamente fazendo uma ponte relacionada a isso. A Igreja Católica se posiciona, é muito importante nessa organização sindical, porque ela cria essa unidade, ela consegue reunir esses trabalhadores, criar uma unidade política para reivindicar os seus direitos. Ela mantém a sua hegemonia, digamos assim, a sua influência política na cidade, na região, e consegue sim, de certa forma, barrar o avanço do comunismo no meio dessa sociedade rural, dessas organizações de trabalhadores e desses primeiros núcleos sindicais. Então a igreja ela tem sim os seus objetivos bastante atendidos, digamos que de forma satisfatória. Então a Igreja Católica consegue fazer essa criação, essa administração dos primeiros grupos sindicais e consegue também ter os seus interesses, os seus direitos também atendidos. É uma jogada bastante inteligente e bastante produtiva também, porque esses trabalhadores eles precisavam de uma liderança, não que eles não pudessem se organizar e ter uma liderança por si só, mas com uma instituição poderosa à sua frente, a luta política a gente entende que fica um pouco mais fácil, né? Mais maleável, que dá para lidar melhor. Aqui estão as referências bibliográficas que foram usadas no meu texto e agradeço muito a atenção, agradeço ao professor Victor Matos pelas orientações e é isso. Espero que tenham entendido. Muito obrigado e até a próxima.